Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio de túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e dos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Então Jesus entrava de novo na barca. O homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos no capítulo 4, aliás, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que é um evangelho que vai trazer muito contexto de pessoas doentes. E é o evangelho que a terminologia das pessoas doentes, principalmente psicologicamente, muito usada, é endemoniados. Ou seja, na comunidade de Marcos, todas as pessoas que portavam doenças psicológicas, por exemplo, assim eram tratadas, como se tivesse um demônio, e por isso essas pessoas eram expulsas de casa, e um dos lugares onde elas ficaram era justamente nos túmulos, no cemitério. Porém, aparece aqui a palavra legião. Todos nós sabemos hoje que legião diz respeito ao destacamento de soldados, tanto que vai colocar aqui significa que são muitos.
Significa também que um dos pesos sobre as pessoas era justamente o Império Romano. Então observe, você tem o peso da religião, que olha as pessoas doentes com preconceito, e olha o próprio Império Romano, que pelo sistema de impostos, de perseguição, adoece as pessoas. Imagine, até o cemitério era fiscalizado. Da mesma forma também a imagem dos porcos, representando os pagãos. Quem é Jesus no meio de tudo isso? Jesus é alguém que não se deixa iludir por qualquer ideologia, que não se deixa iludir por preconceito e que entende que o papel da religião não é usar de preconceito, adoecer as pessoas, mas libertar as pessoas, ainda que isso lhe custe alguma coisa, como no caso Jesus foi expulso daquela região, mas ao mesmo tempo devolveu vida, dignidade àquele homem e pediu que ele pudesse retornar à sua família e anunciar a boa nova do Evangelho. Aprendamos de Jesus esta linda lição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra